Pra quem assistiu o filme Deadpool e viu ele falando para o Cable, para que o Cable voltasse no tempo e matasse o bebê Hitler, agora vem um questionamento: será que matar o bebê Hitler ia terminar com a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra? Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou responder isso para vocês. Audio Jungle. Olá, o meu nome é Alex Kukmanski e sejam bem-vindos ao canal Tito TV. Agora eu estou nesse ângulo, mas vamos botar um papo em dia. Pois bem, por que eu quero fazer um vídeo sobre isso? Isso veio um questionamento na minha cabeça e eu vou explicar para vocês de que aquela fala do Deadpool para o Cable, em que ele tem que voltar para matar o bebê Hitler, não funciona. Assim. Por que não funciona? Primeiramente, vamos pensar como o vídeo anterior que eu postei sobre a guerra, lá eu falo sobre o processo de como ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Eu não falei dela propriamente dita, mas falei do processo antes da guerra. E o motor para a guerra, ou a explosão para a guerra começar, foi a morte de Francisco Ferdinando, e não uma ação do Hitler. Então aí já tem um porém. E basicamente, durante a Primeira Guerra Mundial, se formou um outro estado com, vamos dizer, um ditador assim, sendo governante desse estado, que foi a União Russa Socialista Soviética, ou a União Soviética. Na Primeira Guerra, Lenin foi mandado pelo governo alemão para tomar o Império Russo e transformar ele em uma república socialista. E do porquê que eu tô falando isso? Durante o processo do término da Primeira Guerra e o começo da Segunda Guerra, tivemos um outro cara chamado Benito Mussolini. E esse cara, ele criou basicamente o fascismo que a gente conhece hoje em dia. E basicamente, o que eu quero falar disso? Matando o bebê Hitler não vai impedir a Primeira Guerra, isso tenho certeza. Não vai impedir na Segunda Guerra. Por que eu falo isso? Vocês devem saber que em algumas teorias de viagem no tempo, em que o tempo ele se autoconserta, ele é como um rio. Você não pode mudar a correnteza dele, pois ele sempre conserta a sua própria correnteza. E matando o bebê Hitler não vai impedir a Primeira Guerra Mundial, como eu falei antes, mas também não impede a Segunda, porque a Rússia, ela poderia totalmente fazer, se aliar ao Mussolini e ao Japão e assim tentar conquistar a Europa. Eis o ponto-chave. E também não impede de criação de campos de concentração, porque tantos russos e tantos italianos fascistas daquela época, vamos pensar assim, eles odiavam os judeus. Não porque a Hitler odiava, mas por causa da religião. Primeiramente, por que os socialistas, ditos socialistas comunistas, vamos botar entre aspas, porque vai ter um outro vídeo aqui no canal sobre isso, que vai ser um complemento daquele vídeo em que eu falo sobre o Jesus Cristo foi o primeiro comunista. Então vai ser um complemento. Por que matando, indo ao passado? Se existisse uma máquina do tempo, ir ao passado e matar o bebê Hitler ia impedir a Segunda Guerra? Não ia. A Segunda Guerra ia acontecer igual. Os campos de concentrações iam acontecer igual.
porque a Rússia também tinha campos de concentrações na época da Segunda Guerra Mundial. Então não ia impedir isso, não ia impedir que os judeus fossem julgados nesses campos de concentrações, porque na Rússia basicamente se pregava não digamos o ateísmo, mas uma similaridade disso. Também por causa que não ia interferir em nada a morte do Hitler, só ia ser uma dor de cabeça menos. Mas são só teorias. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial aconteceram mesmo assim, então a gente não pode voltar no passado e tentar refazer isso, porque na atualidade, nossa, isso é meio impossível. Então, eu só peço uma coisa, que você se inscreva no canal aqui embaixo, para que eu possa buscar mais conteúdos como esse, falando em eu e você que está me assistindo, tentando resolver algumas questões históricas. E tchau, até o próximo vídeo.